tem graves impactos no seu modelo financeiro. Enquanto que o desenvolvimento imobiliário permite uma rápida recuperação dos cash flows investidos, já não é assim. E, por exemplo, quando nós hoje procuramos desmontar determinados mitos que, por exemplo, encontramos na administração pública, que tem dificuldade em entender alguma da nossa argumentação, sobretudo ao nível da gestão dos fundos do quadro comunitário, é de que, por exemplo, um projeto turístico entendido nestes termos, isto é, sem qualquer especulação imobiliária associada, não pode ter um retorno em 10 anos. E isso é, digamos, um postulado quase. Se é turismo, tem que ter retorno em 10 anos. É evidente que isso é o turismo que nós não queremos fazer. Isto é, não faz sentido que depois de pagar o preço do quarto, como muitas vezes nós pagamos no hotel 5 estrelas, quando retiram um quarto de água do Luso ou qualquer outra marca do minibar, ainda tenha que ser acrescentado à sua conta 5 euros por esse quarto do Luso. Não faz sentido, quer dizer. Portanto, há de facto que pensar o turismo de uma forma diferente, se criarmos diferenciação, e ela existe. Mas o projeto é para avançar, vai avançar no terreno. O projeto vai avançar, finalmente, não é? Temos exatamente os chamados custos de contexto, que nos custou quase 6 anos. Dias, nas próximas semanas? Sim, nas próximas semanas. Sim. Nas próximas semanas. De resto, há já uma fase que está em curso, mas é apenas, digamos, olha, já uma demonstração do que é os cuidados ambientais, que é o transplante de 1.800 oliveiras. Está a ser feito. Que está a ser feito exatamente para fazer o clearing dos campos de golfe. E, portanto, antes de começar a bater árvores, começa por plantar cerca de 6.000 azinheiras e replantar 1.800 oliveiras. Portanto, isto é uma forma diferente de fazer. É uma forma diferente, absolutamente, completamente diferente ser assim de fazer, exatamente. Muito bem, Comentador Rangel tem a ideia de desenvolver muito mais dos seus negócios que já se desenvolvem, não só em Portugal, mas também em África. Descreva-nos os seus projetos em África e em Espanha. Nós temos, de facto, o grupo tem crescido de uma forma muito consistente, sobretudo numa perspectiva de integração logística, através de parcerias internacionais. Sim, explica aos espectadores o que é que faz, que é transportar cargas nós somos operadores logísticos de encomenda nós somos operadores logísticos integrais. O que fazemos é gerimos estoques de clientes, transportamos os seus produtos quer para o consumo, quer para a exportação ou da importação. Fazemos isto por várias vias, com vários tipos de transporte, via marítima, via aérea, via terrestre e com alianças internacionais que nos permitem redes internacionais, como o caso da FedEx, Federal Express e como outros, o System Aliança, etc. Nós o que fazemos é garantir a distribuição ao nível mundial de todos os produtos em diferentes timings, uns em 24 horas, outros em 48 horas e em diferentes vias. Não pode falhar muito, não pode atrasar muito a encomenda, senão a concorrência ultrapassa. Não só a concorrência, mas nós inclusive temos alguns serviços que temos o Money Back Guarantee, que é devolvemos o dinheiro do transporte se não cumprimos o prazo. Não é? Portanto, é uma empresa que tem neste momento 29 anos e cresceu de uma forma muito consistente nesta perspectiva. Integração logística. Somos líderes no mercado nesta perspectiva, não temos concorrência que cubra desta forma o negócio que nós fazemos e quisemos transportar este modelo para Angola. Em primeiro lugar. E já está a fazer dinheiro lá. E já lá estamos. No bom sentido, a fazer negócio. Já temos lá uma organização com 78 pessoas, já está a funcionar um projeto com as mesmas raízes do projeto nacional, ou seja, com todos os sistemas de logística, de transportes, também com o acordo da Federal Express e também já estamos em Espanha. Porquê é que os americanos não foram diretamente? Precisam desta ligação os americanos não estão diretamente, curiosamente eles até estão diretamente em toda a Europa, praticamente, sim, com exceção de Portugal e Grécia. E agora que estamos quase em discussão da renovação do contrato, eles não querem atuar diretamente em Portugal, por exemplo, porque estão tão bem servidos e com resultados tão excelentes, comparados inclusive com operações próprias em alguns países, que dizem, mas porquê é que vamos lá mexer no que está a funcionar bem, numa equipa que ganha no semestre? Para eles dizerem isso é porque o rigor é de facto observado até ao mínimo pormenor. Nós somos mais rigorosos do que a própria FedEx, muitas vezes dizem-nos isso, não é? Somos mais exigentes com nós mesmos. Os portugueses, quando querem, cumprem horários e cumprem contratos. Nós, quando queremos, cumprimos tudo. E em Espanha temos uma operação também com alguma envolvência, sobretudo nas áreas logística de controle. Estamos a sofrer
bastante em Espanha agora com a questão nós trabalhávamos muito com o automotive e os negócios da automotive, as quantidades transacionadas têm caído bastante, mas felizmente estamos a recuperar já. Não porque sintamos também que a economia esteja a recuperar já a um nível importante, mas porque já começamos a readaptar as nossas empresas para isso. Sobretudo em Espanha foi mais fácil, porque não temos problemas de lei laboral, porque foi fácil dizer, ok, temos X pessoas, precisamos de reduzir, vamos conversar, vamos pagar as indemnizações e vamos ter que partir para outro. Em Portugal já não conseguimos fazer isso assim, a situação é muito mais complicada, mas de qualquer forma estamos pela redução de custos, pelo controle de custos, pela reestruturação, a preparar-nos para também acontecer de novo o crescimento. Mas temos noção de que o crescimento não vai ser... E com uma grande ambição, porque, segundo percebi, candidata-se a comprar os CTT se eles forem privatizados. É evidente que nós temos uma relação de negócio muito próxima da relação de negócio que tem o CTT com o mercado. Sim. Nós só não estamos no serviço postal, propriamente dito, da correspondência interessada, mas estamos nos outros serviços que o CTT oferecem. E claro, portanto, é um candidato natural à concorrência. Claro que seríamos um candidato natural e iríamos procurar, e já o anunciei em tempos, alianças para o poder fazer nos Correios de Portugal. Mantém mas essa é evidente, aposta. Mantemos essa aposta, sendo certo que há muitas coisas que se têm que alterar. O problema da legislação, os Correios não pagam IVA, é preciso ver como é que isso depois funcionaria. Há o problema das populações, das zonas de baixa densidade, como é que elas são cobertas e não são. Enfim, há todo um conjunto de coisas que têm que ser discutidas. E há também uma atitude que é o país ainda vale a pena e baixar os braços é que não. Não, o país vale a pena, agora também acredito que é preciso continuar a internacionalizar. Nós temos dois projetos, dinheiro lá fora, temos dois projetos previstos, um para Marrocos e outro para o Brasil. Fomos apanhados nesta confusão financeira porque eram os bancos que tinham aprovado projetos e que depois disseram agora esperem aí. Os próprios bancos. Os próprios bancos, que tinham aprovado o projeto, o financiamento. Mas eles dizem que os banqueiros dizem que não cortaram crédito à economia, pelo contrário. Não foram bancos portugueses, por acaso, mas de qualquer forma cortaram. Não é? Isso eu tenho não adianta. Não adianta dizer que não, cortaram e se calhar cortaram com medo da situação que se vive. E então no setor de logística e de transportes também se vive, há quedas. É por isso que eu digo que é preciso reavaliar tudo isto, porque, por exemplo, passageiros caíram 10%, as cargas caem 14%, isto na carga aérea, no transporte marítimo cai 20%, as plataformas logísticas é preciso repensar, será que tudo isto a cair... É notável aparecer com a ambição de fazer crescer o negócio. Porque, repare, por exemplo, quando foi o ataque das torres nos Estados Unidos, a carga aérea e o número de passageiros caíram 7% na altura, não é? E demorou 3 anos a recuperar para os mesmos níveis que tinha. Agora imaginemos nós o que é que vai acontecer com as quedas que têm acontecido. É preciso ambição e determinação. Dr. Ventura Leite, antes dizia-me que havia um modelo alternativo de desenvolvimento. Antes de virmos aqui para estúdio, já tínhamos conversado por telefone e tínhamos apontado caminhos curiosíssimos e úteis para a economia do país, que era, por exemplo, responder ao consumo interno, não substituindo importações por produção local. E apontam, por exemplo, o setor da pesca, da aquacultura, que poderia ser muito desenvolvido. Mas eu queria fazer uma... Dê-nos ideias sobre isso, porque é um só fazer modelo uma pequena introdução para dizer o seguinte. Eu penso que a recuperação económica dos países vai começar pela recuperação de cada um, porque não acredito numa retoma nem rápida, nem forte nos próximos anos, a nível global. E vai ser muito difícil obter uma articulação. De cada um da procura interna. Cada país vai ter que corrigir os seus maiores déficits. Sim. E é da dinâmica que cada país for capaz de criar que vai resultar depois o nível e a direção da retoma mundial. No nosso caso, a crise internacional agravou particularmente aquilo que já eram os nossos problemas, nomeadamente o endividamento brutal. E, portanto, nós temos que perder a ilusão de que vamos esperar que venha a retoma e que as coisas voltem a ser como eram. Portanto, isto não vai acontecer, não vai haver essa retoma. E, portanto, eu considero, e foi isso que pus num dos meus documentos, que o país tem um nível de desperdício de tal ordem que permitia fazer uma aposta muito forte na economia interna. Ou seja, independentemente da Europa, das orientações de Bruxelas e da retoma económica internacional, o país pode crescer muito no domínio da eficiência energética, no domínio da redução do desperdício, nos medicamentos, na água,
Ao nível do trabalho, quando a situação, digamos, retomar alguma normalidade, nós temos feriados que temos que eliminar porque não é aceitável. Os portugueses não gostam muito de ouvir isso, mas têm que encarar a realidade. Têm que encarar porque nós temos 5 milhões de portugueses que vivem lá fora e vivem em condições completamente diferentes e não ficam traumatizados. Os senhores conhecem melhor do que eu qual é o regime de férias numa empresa norte-americana. Um técnico pode andar alguns anos a ter 2 semanas de férias por ano e, portanto, não há... Portanto, nós temos uma situação perfeitamente anómala. Portanto, temos áreas de desperdício extraordinária. O caso da pesca. Descreva-nos nós somos o terceiro país do mundo a consumir peixe. Mas dependemos quase totalmente do exterior. Temos uma costa Não era fantástica. assim há cerca de 15, 20 anos. Exatamente. Portanto, nós hoje capturamos umas 150 ou 160 mil toneladas, mas ainda temos que importar mais 400 mil toneladas. 1.400 milhões de euros por ano. Isto não é aceitável num país que tem uma costa com condições para produzir aquacultura, em aquacultura, tem os arquipélagos. Portanto, esta é uma situação que é incompreensível. A Grécia, por exemplo... A Grécia produz cerca de 40% ou mais em aquacultura. E segundo a FAO, dentro de 25 a 30 anos, mais de 50% do pescado que se vai consumir é produzido em aquacultura, porque os estoques não têm... Portanto, nós estamos a atrasar-nos nessa... Nós estamos a atrasar-nos e não temos essa estratégia. E essa questão eu já levantei há mais de um ano dentro do grupo parlamentar e fiquei satisfeito quando há dias vi uma entrevista do professor Hernani Lopes quando ele apostar no cluster do mar. Portanto, é uma questão óbvia. Se o país fizesse... quando avançou essas propostas, não foi muito ouvido no Parlamento, nem no seu grupo parlamentar? Não, ninguém reagiu. Mas se calhar a crise veio dar-lhe razão. Eu espero que dê razão a todos aqueles que ao longo destes anos têm realmente chamado a atenção para estas questões e que, de facto, não conseguem ser escutados. Portanto, o país tem recursos e reservas que permitem um crescimento do PIB significativo, a criação de muito emprego, mesmo enquanto a retoma mundial não ocorre. Eu fiz algumas contas para concluir que se nós reduzíssemos o nível de desperdício em 4 a 5 mil milhões de euros por ano, naquelas áreas que eu identifiquei no primeiro dos meus projetos, isso permitia viabilizar investimentos de 50 mil a 60 mil milhões de euros, o que é uma brutalidade, que permitiria criar mais de 200 mil postos de trabalho. Do nosso PIB, do nosso produto. Portanto, permitia criar mais de 200 mil postos de trabalho para os quais provavelmente teríamos que importar gente, porque não teríamos possivelmente pessoal que... Mas essa questão das pescas não tem cotas comunitárias, não se pode... Isso é para a pesca, estou a falar da produção na aquacultura, não. Para as nossas necessidades. Portanto, isso permitia poupar centenas de milhões de euros. Se formos aos medicamentos, nós temos um mercado da ordem dos 4 mil milhões de euros por ano, dos quais 60% são financiados pelo Estado. Nós hoje podíamos ter muito mais medicamentos genéricos e se tivéssemos uma cota de genéricos como tem a Alemanha, o Estado gastaria menos 600 ou 700 milhões de euros por ano. Significava isso o quê? Que poderia investir sob a forma fiscal, sob a forma de estímulo, a quem quisesse investir em Portugal na produção de genéricos. Isso permitia que Portugal desenvolvesse com os países da lusofonia grandes parcerias para a produção de medicamentos. Desculpe interrompê-lo, vejo apenas um inconveniente no que diz. Se for só um, fico feliz. Apenas um no sentido de que aquilo que está a dizer dependeria de uma vontade de alguém fazer isso. E se não for o Estado a dizer tem que ser por aí, se calhar a iniciativa privada também não o faz porque não tem essa iniciativa. O Estado tem o dever, para não dizer obrigação, tratando-se de um país pequeno como o nosso, de ter uma função estratégica. Porque se não fosse a função estratégica do Estado, hoje não existia Airbus, hoje não existia TGV, hoje não existia a indústria aeroespacial. E fez-me lembrar agora um bom exemplo do Brasil, que durante décadas andou a perder dinheiro com a Embraer e agora é o maior fabricante mundial daqueles aviões de pequeno e médio porte. Portanto, o Estado, nos dias de hoje, tem que saber ser inteligente, estratega. Não é sufocar a sociedade e a economia, mas ser estratega. E, portanto, é saber o que é que o país... esse caminho era útil para o país. Dr. Jorge Ponce de Leão queria ouvir mais sobre a estratégia de desenvolver o turismo no interior do país, onde há tanta amplitude térmica, muito calor no verão, muito frio no inverno, há também alguns falta mitos. De infraestrutura. Há também alguns mitos, não é? Devo-lhe dizer que com níveis de umidade diferentes e, portanto, mais reduzidos, as temperaturas mais elevadas são talvez mais fáceis de suportar que temperaturas menos elevadas com maiores níveis de umidade. Portanto, há alguns mitos que, de facto, se criaram. É possível atrair europeus com dinheiro para o meio do Alentejo para fazer férias de qualidade? Eu acho que sim.
Quer dizer, eu acho que sim, não. Eu tenho a certeza que sim. Tudo depende da oferta que é feita. Repare, neste momento não existe turismo no Alentejo. E o papel do Estado tem emperrado ou tem ajudado? O papel Normalmente diz-se que emperra, mas... Repare, este projeto tem 6 anos de gestação. Tirando um ano, digamos, que devemos agradecer à Quercus, como habitualmente com as providências cautelares, ignorando por completo todas as valências no plano da sustentabilidade que o próprio projeto tem, mas tirando isso, mesmo 5 anos para a aprovação do projeto, é evidente que é muito. Por outro lado, também não estamos a sentir o total apoio ao nível, repare, um projeto âncora como este. Porque o problema, se olhar para o turismo no Alentejo, repare o que são os desafios do projeto Parque Alqueva. Na primeira fase de lançamento do Parque Alqueva, nós vamos tentar capturar 1,5% dos turistas do Alentejo. Mas temos como objetivo ultrapassar os 6% das dormidas no Alentejo e os 20% das receitas do Alentejo. Quais são os 2 grandes desafios? É fazer com que os turistas que passam pelo Alentejo se fiquem no Alentejo. Em vez de 1,5 ou 1,6 noites, em média, ultrapassarmos as 6,5, 7 noites. E em segundo lugar, o desafio é de multiplicar por 3 aquilo que normalmente um turista por dia gasta no Alentejo. Exatamente oferecendo-lhe as valências que ele considera necessárias para justificar a sua permanência e, naturalmente, para usufruir do Alentejo não apenas a paisagem ou a história. Estamos a aproximar-nos do fim, não me respondeu diretamente à pergunta. O Estado emperrou ou não emperrou? O Estado não facilitou o que devia facilitar, em meu entender. Considero que é um projeto suficientemente complexo para exigir um grau de ponderação, de análise e de estudo. É evidente que o Estado não ajudou nessa matéria, digamos assim. Como sabe, criaram-se este conceito do projeto PIN, onde é suposto criar condições. E, efetivamente, existe a AICEP, que, apesar de tudo, monitora o grau de dificuldades e vai tentando ultrapassar. Tenho que reconhecer que, nessa matéria de análise dos custos de contexto, apesar de tudo, a AICEP tem um papel meritório. Quando nos confrontamos com os normativos que suportam, por exemplo, aquilo que devia ser o incentivo do Estado para um projeto âncora como este, porque uma multiplicidade de projetos podem e devem ser desenvolvidos em torno do projeto Parque Alqueva, porque uma coisa é o alojamento, outra coisa são o conjunto das amenidades necessárias para que os turistas se fixem, e oferecer o grau de diferenciação que nós pensamos que é possível o Alentejo oferecer, para isso precisaríamos, talvez, de um tipo de apoio que, de facto, os normativos atuais não existem, não consentiam. Foi feita uma recente alteração em março, no final de março deste ano, que veio dar mais alguma margem de manobra ao Estado através da declaração de projetos de interesse estratégico, onde permite ampliar para os limites máximos comunitários o grau de apoio a esses projetos. É preciso que o Estado faça uso disso, não é? Quer dizer que o Governo, de facto, analise, saiba distinguir aquilo que tem que ser analisado de forma diferenciada, que olhe para a importância como potenciador do próprio crescimento económico e até da coesão social e regional e dê o apoio que nós esperamos, porque isso é a forma de nos sentirmos, digamos, ainda mais, como é que é dizer, ainda mais confiantes, digamos, ao lançar um projeto numa altura em que muita gente está a desinvestir e não a investir. E é com essa palavra que eu pergunto, e dou apenas 30 segundos a cada um, porque estamos no fim, o tempo voou. Pergunto, Comendador Rangel, onde é que estaremos em 2014, daqui a 4, 5 anos? Eu acho que de 2014 não faça uma declaração a fazer de desejo de onde estaremos, mas sim o que é que acha que vai acontecer neste país? Acho que ainda estamos a fazer um grande esforço para atingir bons níveis novamente na economia. E temos que nos habituar a viver abaixo do parâmetro que vivemos há anos atrás. Mais de acordo com aquilo que de facto temos. Mais de acordo com aquilo que é a produtividade. Porque ganhar dinheiro sem trabalhar foi uma má decisão, uma má solução. E provou-se com esta crise foi que ganhar dinheiro sem trabalhar é má solução. Doutor Ventura Leite, rapidamente, 30 segundos. Onde é que estaremos em 2014? Se tivermos um Estado inteligente que saiba dar oportunidade à sociedade civil, portanto, envolvendo tudo o que tem a ver com o setor social e económico, e se for capaz de definir um objetivo, uma ambição para o país, eu penso que daqui a uma década o país poderá estar completamente diferente.
mas corre sérios riscos de o país estar pior se, de facto, nos próximos tempos, o poder político se tornar parte do problema e não parte da solução. Dr. Ponce de Leão, para terminar, onde estaremos? 2014. Sem que isso signifique qualquer conotação política, eu assinava por baixo. Muito bem. Meus senhores, muito obrigado. Boa noite. É tudo. Voltamos na próxima quarta-feira com mais temas da atualidade económica e política também. Pode rever o programa Negócios da Semana na internet, é noticias.sic.pt, e pode deixar os comentários, dúvidas e sugestões. Boa semana. Até quarta-feira. De acreditar. Semanário Económico.